Hoje nós vamos responder aquela pergunta filosófica, tá? Será que toda frase é um período, todo período é uma frase, frase verbal é um período, frase nominal aí não pode ser considerada uma oração? Nossa, tanta pergunta, né? Mas você vai ficar aqui porque hoje eu vou te explicar a diferença entre frase, oração e período. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. E hoje, respondendo as perguntas filosóficas que eu iniciei esse vídeo aqui, você vai aprender na prática, então fica aqui, tá? Você vai aprender na prática aí a diferença entre frase, oração, período, tá? Então, sem mais delongas, bora pro quadro para você aprender junto comigo, tá? Vai anotando tudo aí para você não errar mais, tá? E entender que perguntas filosóficas aqui, pelo menos, podem ser respondidas, tá? A frase número 1 vai dizer o seguinte, tá? Que situação delicada para uma pessoa com a sua energia, tá? Olha só, gente, quando eu falo que situação delicada para uma pessoa com a sua energia, a primeira pergunta que eu faço para vocês do outro lado é o seguinte: você conseguiu entender essa informação toda? Você conseguiu entender esse enunciado? Se você conseguiu entender todo o enunciado, a gente então vai chamar isso de frase, tá? Então eu vou colocar aqui no finalzinho o F de frase, tá? F de frase. Mas vamos analisar mais profundamente, tá? Olha só. Que situação delicada uma pessoa com a sua energia? A outra pergunta que eu faço a vocês do outro lado é o seguinte: quando você entende essa informação toda, esse enunciado, a gente já entendeu o sentido completo, perfeito. Outra pergunta é: tem verbo aqui dentro? Lembre-se disso, de pensar sempre no verbo. Quando você fala que situação delicada para uma pessoa com a sua energia, você não encontra verbo, tá? Então o que a gente pode afirmar em relação a esse enunciado? Que além de ser uma frase, ela também aí é uma frase nominal, tá? Isso por quê, gente? Porque além de ter sentido completo, não possui verbo. Então você já entendeu basicamente o que é uma frase. Frase é um enunciado com sentido completo que pode ou não apresentar verbo. E se ela não apresenta um verbo, então a gente pode afirmar que aqui a gente tem uma frase nominal, não tem verbo, tá? Mas isso muda aí com relação à frase de número 2. Olha só que interessante. Na frase de número 2 eu tenho assim, ó, pare. Quando eu falo pare, você já entendeu o que eu quero passar, né? A mensagem ali que eu quero passar. Pare. Ou seja, se tem sentido completo, você entendeu, e nem é grande, tá? É só uma palavrinha ali, pare. Tem sentido completo? A gente vai chamar isso aqui, ó, de frase, tá? Só que uma outra observação que a gente tem que fazer é o seguinte: além de ser, obviamente, aí uma frase, ela apresenta essa frase aqui, o enunciado com sentido completo, tá? Essa frase, ela apresenta um verbo. Então a gente já não pode chamar a frase, por exemplo, a número 2, de uma frase nominal. Aqui a gente tem uma frase verbal. Isso por quê, gente? Porque quando eu falo pare especificamente, eu entendo enunciado completo e é formado por um verbo, tá? Então a gente pode dizer o seguinte, que frase tem dois grupos: a frase nominal, aquela com sentido completo e que não apresenta verbo, e a frase verbal, aquele enunciado com sentido completo e que apresenta aí um verbo, tá? Viu como foi fácil entender o que é frase? Mas tem mais coisa aí, tá? Aproveita então, se inscreva no canal e apoie sempre, gente. Eu falo isso aqui para qualquer pessoa. Apoie sempre os professores do YouTube que produzam conteúdos para vocês, tá? Isso é extremamente importante para o nosso trabalho. A gente faz esse conteúdo com muito amor, com muito empenho, tentando passar o melhor para vocês, cada um com a sua didática. E quando você se inscreve, é como se fosse um obrigado. Quando você comenta, também é a mesma coisa, é um obrigado, tá? Então, por favor, se inscreva no canal e bora entender aí a frase de número 3. Frase de número 3 é o seguinte: ele ama os animais, tá? Será que isso aqui é uma frase? Bom, para ser uma frase, tem que ter sentido completo. Perfeito até aí? Perfeito. Então eu vou colocar aqui que aqui ele ama os animais, eu vou ter uma frase. Mas bora analisar.
Seria então uma frase verbal? Tem sentido completo e apresenta verbo? Olha o verbo aqui, gente, ama. Então eu posso dizer que é uma frase aí verbal, tá? Mas professor, eu queria saber o que é oração. Aí que mora a segunda explicação do nosso vídeo, tá? A oração, tá? É tudo aquilo que é verbo. Quando a gente fala de oração, é a mesma coisa que verbo. Oração, a mesma coisa que verbo. Faça esse link sempre, tá? E uma outra curiosidade com relação à oração é que a oração não precisa ter sentido completo. Viu a diferença entre frase e oração? A oração, para eu ter uma oração, eu tenho que ter verbo. Isso aí é fato. E outra coisa, um OBSzinho, é que a oração não precisa ter sentido completo como toda a frase, verbal ou nominal. Quando eu falo o seguinte, ele ama os animais, eu sei que é uma frase verbal. E quantas orações tem aqui dentro, né? Quantos verbos tem aqui dentro? Apenas um. Eu falo que ele ama os animais. Então aqui eu tenho uma oração, porque eu tenho apenas um verbo, tá? Então fica bem fácil da gente entender isso. Eu posso também chamar essa número 3 aqui de período. Tá vendo como existem diversas classificações? Por que período, professor? Bom, por que período? Porque o período é qualquer enunciado com sentido completo. Pegou a informação? O período é qualquer enunciado com sentido completo e que tenha verbo. Olha que interessante. Então, quando fala assim, ele ama os animais, tem sentido completo, tem um pontinho final aqui, ó. E tudo isso gira em torno de um verbo. Essa informação gira em torno de um verbo, tá? Então, eu tenho uma frase, é uma frase verbal, apresenta uma oração e também é um período porque tem sentido completo. Digo mais, é um período simples. Por que, professor, período simples? O período simples é aquele que apresenta apenas um verbo. Então, observe que quando eu tenho ele ama os animais, é frase verbal, uma oração porque tem um verbo, um período simples porque apresenta apenas um verbo, tá? Por exemplo, olha que interessante, eu posso afirmar que a frase de número 1, que situação delicada para uma pessoa com a sua energia, também tem oração? Claro que não, porque não tem nenhum verbo e também não posso dizer que aquilo ali é um período, tá? Porque não tem verbo. Agora, olha que interessante o número 2. Quando eu falo assim, ó, pare, é uma frase verbal, é uma frase que apresenta um verbo. Então, aqui dentro também eu vou ter uma oração, porque eu tenho um verbo, tá? E isso também aqui é um período. E é um período simples. Por que simples? Porque apresenta um verbo só. Viu como é fácil a diferença entre frase, oração e período? Bora analisar então aí a número 4. Número 4 diz o seguinte, tinha certeza de que voltaria. Você entendeu a informação? Sim, professor, entendi. Então vamos do básico aqui, ó. É uma frase. É uma frase verbal? Sim, apresenta aí até 2 verbos, né? Olha só, tinha e voltaria. Então eu posso dizer que é uma frase verbal, tá? Enunciado completo, tem verbo, perfeito. Será que eu posso dizer que aqui na número 4 tem oração? Bom, oração é o que? Verbo, lembra disso. Quantos verbos tem na número 4? Opa, professor, eu tenho 2, ó. Tinha certeza, eu tenho o verbo tinha. E logo em seguida, de que voltaria, voltaria é o outro verbo. Ou seja, eu tenho 2 verbos. Então, quantas orações eu tenho? 2 orações. 1, 2. Então, eu posso dizer que no número 4 aqui, né, eu tenho, então, aqui, ó, uma oração, ou melhor, 2 orações, tá? Muito bem. Será que eu posso afirmar que eu também tenho um período aqui dentro? Bom, gente, olha só, período, tá? Tem sentido completo e ele vai girar em torno, tá? Vai girar em torno, obviamente, ali de um verbo ou mais verbos. Se tem sentido completo, tinha certeza de que voltaria, entendi tudo, e eu tenho 2 verbos, então eu posso dizer que aqui eu tenho um período, tá? Um período composto, porque eu tenho mais de um verbo, tá?
Não se esqueça disso. E uma outra curiosidade é que a oração não precisa ter sentido completo. Então, não precisa ter sentido completo. Por que você está falando isso, professor? Sentido completo, achei que tivesse. Não, olha que interessante. Quando eu falo assim, tinha certeza, eu tenho uma informação inacabada, ó, tinha certeza. Não tem sentido completo. A oração, ela não precisa ter sentido completo. Viu como é fácil? Bora analisar a 5. Comprou todos os livros, mas não leu nenhum. Primeira coisa, é uma frase? É uma frase. Perfeito, tá? Você já entendeu o enunciado completo. É uma frase verbal? Sim, porque apresenta o que? Verbos, comprou e leu. Então eu posso dizer que é uma frase verbal. Bora entender o seguinte, tem oração aqui dentro? Quantas orações? Bom, oração é a mesma coisa que verbo. Sim, professor, tem 2 orações. Então vou escrever aqui, ó, 2 orações. Por quê, professor? Porque existem 2 verbos. Bom, eu posso afirmar então que é um período? Bom, pensa comigo aqui. Tem sentido completo? Comprou todos os livros, mas não leu nenhum? Tem sentido completo. Gira em torno de um verbo ou mais de um verbo esse sentido completo? Claro que gira, ó. Tem aqui e tem aqui. Então, se eu tenho 2 orações, se eu tenho 2 verbos, então eu tenho um período composto. Composto, mais uma vez, porque apresenta mais de uma oração. Então, aqui eu tenho a oração de número 1, tá vendo aqui? E a oração aqui de número 2. Cada uma com seu verbo. E neste caso, comprou todos os livros, aqui essa oração tem sentido completo, mas não leu nenhum. Essa oração, né, porque tem um verbo, tem sentido completo. Então, é o seguinte, gente, a oração pode ou não ter sentido completo, tá? Fica ligado nisso. Bora então pro resumão para você não perder nada. Hora do print, preste atenção. Frase é um enunciado com sentido completo. A gente tem aí frase verbal e frase nominal. Então a frase nominal é aquela que não apresenta verbo e a frase verbal apresenta verbo. Vimos também que oração é um enunciado que gira em torno de um verbo, né, ou uma locução verbal, e pode ter, é claro, dentro ali da minha frase, pode ter mais de uma oração, tá? Eu posso ter 2, 3, mas lembre-se que para a contagem do número de orações, para a contagem das orações, tem que ter verbo, tá? Lembre-se também que para ter oração não tem que ter sentido completo, a gente estudou isso hoje, tá? E o período aí é o enunciado com sentido completo formado por uma ou mais orações. Lembrando que quando eu tenho aí uma oração, eu tenho o período simples. Quando eu tenho mais de oração, ou seja, mais de um verbo, eu vou ter aí o meu período composto, tá? Então, fica assim para você entender, passo a passo, e aí, ó, você não erra mais. Muito simples o vídeo de hoje, tá? Qualquer coisa se você precisar sentir mais dificuldade, pode revisar tudo de novo, vai escrevendo, porque é muito fácil, fechado? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, um beijo e até a próxima.